Graça e paz, amados irmãos, bom dia para todos que estão aqui conosco hoje pela manhã. Bom dia para aqueles que vão nos assistir via internet posteriormente. Que a graça de Deus possa estar com cada um de nós e nós possamos ter uma excelente semana com essa palavra do Senhor em nosso coração. Vou pedir que você... Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu sempre faço a introdução e depois eu faço a leitura do texto bíblico. Hoje eu vou pedir que os irmãos, em primeiro lugar, façam comigo a leitura do texto bíblico, tá certo? E depois eu vou explicar por que eu estou invertendo essa ordem, especificamente no dia de hoje. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 2, a partir do verso de número 14. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12 a 16, tá bom? Preste bem atenção nessa leitura. Ela é uma leitura simples, mas um tanto quanto complexa também. Diz assim, é Paulo falando, né? Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Mas, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, agora por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, nós somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, nós somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Quem está à altura de uma tarefa como essa? Esse texto é bem interessante, não é? E eu fiz essa leitura e fiquei meio perdido essa semana. Por que meio perdido essa semana a respeito desse texto? Veja bem, meus queridos irmãos, há diversas maneiras, há diversas formas da gente abordar um texto bíblico e de explicar, de explanar um texto bíblico. E sempre que a gente pensa em fazer uma explanação, uma reflexão, um sermão, uma palestra, ou seja lá o que for, todo bom professor aqui, principalmente se for professor de português, sabe que tem que ter uma introdução, um miolo, um desenvolvimento, né, que era chamado assim na minha época, não sei se hoje já tem nomes mais modernos, e tem que ter no final uma conclusão. Uma conclusão. E eu fiz o miolo todo do que eu vou explanar para os irmãos aqui, e ficou faltando a introdução e a conclusão, coisa que raramente acontece comigo. E eu fiquei bolando para lá, bolando para cá, bolando para lá, bolando para cá, encontrei a conclusão, mas não achei de jeito nenhum a introdução. Bom, diga-se de passagem, um texto bíblico ele pode ser abordado de diversas maneiras. Esse texto, especificamente, ele pode ser abordado de duas maneiras diferentes. Quando você lê esse texto, você quer pensar em fazer uma reflexão sobre ele, você imagina palavras que se repetem, linha mestra que existe dentro desse texto, princípios de começo, meio e fim que tem dentro desse texto. Eu até desafio os irmãos agora perguntando o seguinte: se você fosse o pregador hoje pela manhã aqui no meu lugar, você abordaria esse texto de que maneira? Sob qual prisma? De que forma?
Isso é para quem lê o texto, né? 2 Coríntios 2, de 12 a 16. Bom, uma das maneiras, uma das formas que a gente teria de abordar esse texto seria assim. Eu começaria fazendo a introdução, perguntando aos irmãos assim: os irmãos usam perfume? Eu espero que sim. Acredito que todos nós sim. Aí eu perguntaria: qual é o perfume que você mais gosta? Qual é o perfume que você mais admira? Ou eu perguntaria: qual é o perfume mais caro que você já usou até hoje? Bom, aí eu apresentaria para vocês esse perfumezinho aqui, que se chama... Vamos lá, né? Vamos tentar aqui. O negócio é árabe, é meio complicado, né? Shamouk de Spirit of Dubai. É alguma coisa espírito de Dubai, certo? Alguma coisa espírito de Dubai. Eu garanto que só quem tem esse perfume aqui é aquela moça ali que já foi em Dubai, tá? Ela deve ter comprado alguma coisa. Esse perfume aqui, esse perfuminho aqui, já foi lá também, irmão? Ah, sim, tá certo. Esse perfuminho aqui, ele custa simplesmente nada mais nada menos que a bagatela de 1.025.000 dólares. 1.025.000 dólares. Tá certo? Isso quer dizer que esse perfume aqui, ele custa mais ou menos quase que 7 milhões de reais. Quem se habilita? Quem vai encomendar uns 3 logo? Logo para ficar de reserva de estoque em casa, alguém aqui nessa manhã, não é? Na verdade, só existe um. E ele tem 3 litros de perfume dele e nunca foi vendido até hoje, certo? Muito bem, mas se você está pensando que esse é o mais caro, não é. O mais caro é aquele dali. É um perfume francês que ele tem ao redor dele Enfim, ele não é só um perfume, ele é uma joia, né? Porque ele tem 3.500 diamantes que o envolve. 3.500 diamantes que o envolvem. E esse aqui custa 1,5 milhão de dólares. Pronto. A escolha está feita, agora é com vocês aí, eu quero ganhar só a comissão, só a comissão de vender um desses perfumes aqui. Então, seria uma maneira de eu começar esse sermão de hoje, exatamente, seria uma introdução essa, de eu dizer para os irmãos assim, olha, né? Nós temos um perfume que é muito mais precioso do que esses dois, é muito mais caro do que esses dois, é muito mais importante do que esses dois, e daí em diante a gente seguiria mostrando exatamente onde estaria esse perfume, como seria esse perfume. Meus irmãos já leram comigo ainda há pouco que nós temos o perfume de Cristo em nós. Aliás, diga-se de passagem, o perfume do conhecimento de Cristo em nós. Mas eu rodei e não fui por aí. Existe uma outra maneira de abordar esse texto. Qual é a outra maneira de abordar esse texto? É a gente prestar atenção, às vezes, os momentos em que são usados a palavra lugar, ou algum tipo de lugar é mencionado. E é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Veja bem, esse texto começa dizendo assim, quando cheguei à cidade de Troade, que tem a ver com Troia, tá certo? Para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma oportunidade. Aliás, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade na minha versão, que é a versão transformadora. Contudo, não tive paz no meu espírito. O tema que nós queremos abordar com os irmãos hoje é exatamente esse aqui, que diz, o doce perfume do conhecimento, cheiro de vida ou aroma de morte? Indo direto ao ponto, porque esse sermão não tem introdução, nós vamos pegar as primeiras 3 lições que eu quero extrair desse texto. E a primeira lição é exatamente essa. Não adianta ficar
aonde não se tem paz de espírito. Se eu abordasse esse texto simplesmente pelo aspecto do perfume, isso aqui não entraria, não encaixaria, mas eu julguei que isso é muito importante, isso é um destaque, isso é alguma coisa que a gente não pode passar por cima, por isso não tem introdução, e a gente vai direto, porque isso aqui nada tem a ver com perfume. A forma como eu vou abordar, vou usar perfume, mas a forma como eu vou abordar é a partir da questão do lugar. Lugar. O texto está dizendo assim, olha, Paulo falando, quando eu cheguei em Troade, eu senti, eu percebi, eu vi que Deus me abriu uma porta de oportunidade enorme, mas eu não tive paz de espírito, ou o meu espírito não descansou. E eu julgo que isso é muito importante para a gente passar por cima do que eu vou dizer para vocês aqui, porque eu acho que alguém aqui está precisando de ouvir isso com certeza absoluta, tá? Esse pequeno texto aqui tem 3 coisas que são incomuns. A primeira delas é a excepcional consciência espiritual que Paulo tem. A excepcional consciência espiritual que Paulo tem. Ele diz, quando eu cheguei aqui, ninguém disse, ninguém falou, ninguém comunicou, ninguém fez um discurso, ninguém escreveu uma carta para Paulo, mas ele diz assim, eu tenho consciência de que aqui Deus me abriu um portão de oportunidade. Não uma porta só não, é um portão. Se você for ler esse texto na versão da Bíblia, a mensagem, você vai ver que o texto diz assim lá, Deus me escancarou a porta de oportunidade. Olha, não é todo dia que todos nós temos oportunidade na vida, é? Não, não é. Ter oportunidade não é fácil. Ter oportunidade é um achado, na verdade, em nosso dia a dia. Enfim, a primeira coisa incomum, portanto, é que Paulo tem essa consciência espiritual, excepcional consciência espiritual, de que realmente escancarou-se para ele uma oportunidade enorme na cidade de Troade. Mas a segunda coisa que é incomum aqui, eu posso dizer assim, é a incrível certeza que Paulo tem do porquê ele está ali, naquela cidade. Ele chega dizendo, cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo. Ele não tem só a consciência de que ali está aberta uma oportunidade para ele, mas ele tem também a incrível certeza do que é para ele fazer ali, e a certeza de que ele vai pregar o evangelho, ou seja, ele vai exercer ali a função principal da vida dele, ele vai exercer ali plenamente o seu ministério, ele vai fazer o que ele amava, ele vai fazer aquilo que é a razão de ser da vida dele. Ora, maravilhoso! Se eu tenho consciência de que Deus me escancarou uma porta, se eu tenho consciência de que a oportunidade está diante de mim, se eu tenho consciência de que, e certeza, de que ali eu vou exercer aquilo que é a minha razão de ser da minha vida. O que você quer mais? A não ser ficar ali e fazer aquilo que você ama fazer. Mas a terceira coisa que me chama... Aliás, antes de dizer isso, né, eu quero dizer assim, aqui nessa história, onde a gente tem a oportunidade e a gente tem o talento, o dom convidado a ser exercido, é como a gente diz aqui no Nordeste, junta o quê? A fome com a vontade de comer, né, não? Então, o que eu mais tenho que fazer? Eu tenho que me debruçar em cima desse prato que está me sendo servido pela vida, e eu tenho que, na verdade, aproveitar oportunidade e paixão do que eu faço, porque isso está no mesmo lugar. E poucos de nós temos a chance
de fazer aquilo que nós amamos, é ou não é? Muitas vezes a gente faz aquilo que dá. A gente faz aquilo que surgiu, que tem para fazer, o que tem para hoje. Mas Paulo não. Paulo, na verdade, aqui ele está com a aprovação de Deus, tendo a oportunidade de utilizar todo o seu dom espiritual, todo o seu talento, aquilo que ele foi feito para verdadeiramente fazer. Mas a terceira coisa, incomum, mas muito mais incomum aqui, além da excepcional consciência espiritual que ele tem, além da certeza incrível da convicção do que é que ele tem que fazer naquela cidade, eu admiro a coragem de Paulo de não ficar num lugar onde ele não tem paz de espírito. Você está entendendo onde eu quero chegar agora? Eu estou dizendo para você assim, olha, presta atenção. Presta muita atenção. Ainda que haja uma oportunidade dada por Deus, não foi pelo inimigo, a consciência espiritual de Paulo diz que foi por Deus, me abriu uma porta de oportunidade, foi Deus. Além de eu saber que eu posso fazer isso da melhor maneira possível, porque é o meu talento, é o meu dom, é eu, mas eu não tenho paz de espírito. Mas o meu espírito não descansou. A palavra do original é exatamente essa. O meu espírito não encontrou descanso. Descanso. Portanto, eu não vou ficar aqui. Você percebe que a gente não pode ler a Bíblia de carreirinha? Quando eu aconselho, dizendo assim, não leia a Bíblia de carreirinha, porque a gente lê um texto como esse, passa por cima que parece que nem viu nada, né? Mas é uma coisa muito mais mexida, muito mais forte do que eu e você a gente pode imaginar. Então, o que a gente está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, olha, para mim, tá ruim, porque eu não encontrei paz de espírito. O meu espírito não descansou. Por que o espírito de Paulo não descansou? Porque Paulo tinha marcado com Tito um encontro na cidade de Troade. Tito estava vindo de Corinto para dar notícias a Paulo a respeito daquela igreja, porque a igreja estava uma completa confusão, bagunça, difícil, complicada. Paulo tinha mandado a primeira carta dele para a igreja de Corinto, e agora Tito deveria voltar de Corinto e encontrar com Paulo e dizer para ele como é que tinha sido recebida a carta dele, o que estava acontecendo com aquela igreja, se ela havia entrado em ordem, se ele tinha conseguido ajustar as coisas ou não. E Paulo chega em Troade, cadê Tito, cadê Tito, cadê Tito, cadê Tito? Não tem Tito. Tem que lembrar que não tinha e-mail, não tinha telefone celular, não tinha notebook, não tinha WhatsApp, Instagram, TikTok. Entendeu? Nem telégrafo, nem telefone de linha, né? Que nessa hora ajudaria bastante. Com certeza. Não tinha nada disso. Então a angústia, o desprazer, a ansiedade toma conta de Paulo de tal maneira que ele diz: o meu espírito não encontrou descanso. Então, apesar da oportunidade, apesar de amar o que eu faço, apesar de tudo isso, eu não vou ficar aqui parado esperando Tito chegar. Eu vou para Macedônia. E lá eu vou ver o que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é que está acontecendo, enfim. Mas eu não vou ficar num lugar onde o meu espírito não descansa, não tem paz. É isso. Meu irmão, você está em algum lugar onde o seu espírito não está em paz?
Eu acho que todos nós, de alguma maneira, de alguma forma, em algum instante, já experimentamos isso, de alguma forma. A gente está em algum lugar que parece que está tudo bem, está tudo certo, está tudo ok, não tem nada de errado, mas o espírito não está em paz, não está fechando, não está, sabe, não está, tem alguma coisa que está errado. Eu experimentei isso ainda há pouco. Esse ano, eu comecei no início do ano fazendo um curso de mestrado. Comecei muito bem que eu precisava me reciclar. Precisava fazer uma capacitação, dar uma balançada nos meus conhecimentos. Eu leio muito, eu compro muito livro. Compro, Fátima? Ou é impressão minha? É só impressão, né? Eu leio muito, compro muito livro, estou sempre atento às coisas, etc. Tal. Mas mesmo assim, eu disse, não, vou testar para ver como é que está em relação à questão do mestrado. Me matriculei na Universidade Americana aí, tinha uma chance, tinha uma oportunidade de pagar 1/3 do valor normal. Aí fiz um trimestre, fiz 2 trimestres, entrei no 3º trimestre, comecei a me angustiar, aquilo estava tomando muito meu tempo, aquilo estava, sabe, me dando uma agonia. A oportunidade existiu, foi uma ótima oportunidade dada por um amigo meu, mas o meu espírito começou a não ficar em paz, não ter descanso. Sabe o que eu fiz? Cortei. É ruim para mim? Era ruim para mim aquilo? Não. Era mais um título, era mais conhecimento, era mais isso, era mais aquilo outro. Mas estava me tomando de um jeito, de segunda até sexta-feira, fora as minhas atividades, que não estava trazendo sossego. Então eu cortei. E o sossego voltou. E o relaxamento voltou. Pode ser algum lugar, mas pode ser também alguma situação. Pode ser um emprego, pode ser uma parte da família, pode ser alguma coisa como amigos. Eu só tenho uma coisa para dizer para você. Não fique num lugar onde seu espírito não tem descanso. Onde ele não está em paz. Veja bem, entre a porta da oportunidade aberta e a tranquilidade do espírito, faça opção pela segunda. Entre a porta da oportunidade aberta e a tranquilidade do seu espírito, troque a oportunidade por tranquilidade. E fim de papo. E traga sossego para a sua cabeça. E traga sossego para a sua alma, para o seu corpo. E esqueça o resto. Faça a opção pela possibilidade de relaxar, de descansar, de encontrar sua paz de espírito de novo. Sabe por quê? Aí vai entrar a nossa segunda lição do texto de hoje, que é essa aqui. Sabe por quê eu estou dizendo isso? Porque é Deus que nos conduz triunfalmente. Amém? Amém. Sou eu. Obrigado, Senhor. O texto diz no versículo 14: em meio a essa reflexão, a esse entendimento, a essa situação, o apóstolo Paulo irrompe com uma ação de graças. Depois que ele diz isso, olha, tinha oportunidade, a porta foi aberta por Deus, meu espírito não estava em paz, eu não vou ficar aqui. Aí, em seguida, ele diz, mas graças a Deus. Mas graças a Deus o quê? Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, ele nos conduz triunfantemente. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, seja em Troade, seja na Macedônia, seja em Corinto,
seja em Filipos, onde possivelmente Paulo encontrou com Tito, qualquer lugar que seja, não interessa. O que interessa, sabe o que é? É nós sermos conduzidos pelo Senhor. Isso é o que interessa. É por isso que eu disse para os irmãos que resolvi abordar esse texto pela perspectiva de lugar. Está entendendo como o lugar ou os lugares estão fazendo diferença? Eu estava em Troade, mas agora eu vou para Macedônia. Eu vou passar em Filipe. E aqui eu começo a encontrar a minha paz de novo. É quase que uma geografia do triunfo isso daqui, tá? O que Paulo está dizendo é assim, olha, o que interessa não é o lugar onde você está. Porque alguém poderia pensar assim, mas puxa vida, Deus abriu uma porta de oportunidade e o cara desperdiçou e deixou e não sei o quê. Fica tranquilo. O Deus que abriu aquela porta de oportunidade em Troade, ele não fechou aquela porta de oportunidade para Paulo. Paulo vai voltar lá outra vez e vai pregar o evangelho àquelas pessoas. Só não era aquele o momento. O momento era de priorizar o descanso do seu espírito. Só isso. Paulo volta para Troade e prega lá um tempão. Prega tanto que um sujeito morre. Aí você está dizendo, morreu da pregação de Paulo? É, morreu da pregação de Paulo. Paulo estava pregando num terceiro andar lá em cima e Paulo começou a se empolgar, demorar, e deu 10 horas da noite, deu 11, deu meia-noite, e o menino estava sentado na janela lá ouvindo Paulo, e Paulo, né, virado na pregação, e todo mundo empolgado, e o menino cochilou, caiu, morreu. Morreu de quê? Da pregação de Paulo. Felizmente, Paulo desce, pega o menino de volta, abraça ele e ressuscita o sujeito para a glória de Deus. Deus não fechou a porta lá de Troade. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Mas ele nos carrega triunfalmente em todo e qualquer lugar onde a gente vai encontrar paz de espírito para nossas vidas. É isso. E o Senhor, ele sempre, ele nos conduz em triunfo. Mas entenda que triunfo aqui não é de quem foi conquistador, mas é de quem foi conquistado. Paulo vai passar, a partir desse momento, a usar uma figura de linguagem muito diferente. O que está escrito aqui embaixo é triunfo romano. Triunfo romano. Paulo esquece um pouco a linha de raciocínio que ele estava utilizando e começa a utilizar agora uma outra imagem diferente. Paulo vai dizer assim, olha, mas graças a Deus que nos conduz em Cristo Jesus triunfantemente. Essa palavra triunfantemente não é uma coisa escolhida à toa, não. Na verdade, Paulo está usando uma metáfora que era a maior honraria que um general romano poderia ter. Entendeu? Preste bem atenção. Paulo, quando diz assim, Cristo vai nos conduzir triunfantemente, ele está apontando como que uma ilustração, como que um exemplo do que acontecia em Roma. E o que acontecia em Roma é que o exército de Roma ele ia para o estrangeiro, ele conquistava um povo, ele trazia o espólio, ele trazia os tesouros desse povo para Roma, ele trazia vários prisioneiros para Roma, e se esse general ele tinha uma vitória que ficava acima de 5.000 soldados do exército inimigo, esse general era recebido com uma carruagem de ouro, era recebido com flores, a cidade ficava hiper festiva, se revestia de festa. Ali, os templos abriam todas as suas portas e todos os templos queimavam incenso, não só dentro dos templos, mas também fora dos templos, ao longo do caminho onde a carruagem do general romano passaria.
E aquilo levantava um cheiro maravilhoso, o cheiro do incenso daquele instante ali. Era um espetáculo público de vitória, aguardado por todos os cidadãos romanos naquele instante. Era o desfile dos vitoriosos, mas também dos derrotados, porque os prisioneiros vinham atrás dessa carruagem de ouro do general. Era uma exposição pública que terminava neste local aqui, chamado de Circus Máximos. Circus Máximos. Quem assistiu o filme Ben-Hur sabe que tem uma famosíssima cena de uma corrida de bigas, né? A corrida de bigas se dava exatamente aqui, né? Ao redor dessa construção aqui no meio. Então eles iam e voltavam, tentando derrubar uns aos outros ali. E aqui era o final da festa, vamos dizer assim. Só que esse final da festa era complicado. Por que era complicado? Porque para o general e os seus soldados, aquele incenso queimado era o cheiro da vitória e da vida para a vida. Mas para os prisioneiros que eram levados até aqui, eles eram obrigados a enfrentar as feras, os bichos, os leões, os tigres, macacos selvagens e etc. Que vocês vão ver isso agora no filme Gladiador 2, né? Rinocerontes que não tem mais tamanho, vai sair aí o Gladiador 2, né? O 1 também é maravilhoso, mas vai sair agora o 2 também, para a gente gastar dinheiro e assistir, com certeza absoluta. Então, o que é que você tem aqui, então? Você tem que, para uns, era o cheiro da vida para a vida, o incenso que era queimado. Mas para outros, era o aroma da morte para a morte. O final desse desfile que eu estou dizendo aqui para os irmãos nesse instante. Então, ao findar o desfile, muitos desses prisioneiros terminavam morrendo trucidados por esses animais. O que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo está nos ensinando o seguinte: se nós nos deixarmos conduzir, preste bem atenção, se nós nos deixarmos conduzir por Cristo Jesus, o nosso Senhor, ou melhor, pelo conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor, onde quer que nós estejamos, nós estaremos carregando o cheiro de vida para a vida. Está entendendo por que está escrito isso aqui agora? Você entendeu? Porque o texto diz exatamente isso. Ele diz assim: nós somos o cheiro de Cristo que se eleva até Deus. Para uns, nós somos o cheiro de morte, para a condenação. Mas para outros, nós somos o cheiro de vida para a vida. O perfume é Cristo. Quem usa o perfume somos nós. Mas o tipo de cheiro que cada um vai experimentar não depende de nós, depende deles. Porque o texto vai dizer aqui: nós somos cheiro de vida para aqueles que estão sendo salvos. E nós somos cheiros de morte para aqueles que estão perecendo, na verdade. Novamente a gente faz um parêntese. E não vamos ler a Bíblia de carreirinha de novo. Olha só o tipo do verbo aqui. Nós somos cheiro de vida para aqueles que estão sendo salvos. Prestou atenção? O verbo aqui é sendo. Processo. Está em andamento. Não finalizou.
não acabou. Está entendendo? Mas para os outros, nós somos cheiro de morte. Para os que estão o quê? Perecendo. Perecendo é o quê, professora de português? Perecendo, o tempo é gerúndio, é? Eita, me safei agora. Eu disse com tanto medo isso. Que fazia anos que eu não recorria ao meu português, né? Dizendo, e diante de uma doutora pior ainda, né? Aí complica mais ainda, né? Mas o que está sendo dito aqui? Está dizendo que o pessoal já pereceu? Está dizendo que já morreu? Não. Está dizendo que eles estão perecendo. Somos nós. Somos nós. Nós estamos sendo salvos. Nós estamos, ou por outro lado, nós estamos perecendo. Meu amado, preste bem atenção. A pergunta que a gente precisa fazer nesse finalzinho aqui desse aspecto que eu estou abordando é: que tipo de cheiro somos nós? E a pergunta talvez mais séria seja: nós estamos nos deixando conduzir por Cristo ou não? Nós estamos nos deixando conduzir por Cristo em nossas decisões, em nosso dia a dia. Se nós estivermos sendo conduzidos por Cristo no nosso dia a dia, não interessa se vai ser Troade, Corinto, Filipo, não interessa, porque nós vamos ser conduzidos triunfalmente. Agora, se nós estamos fazendo questão de tomar as nossas decisões, ou tomar as rédeas das nossas decisões em nossas mãos, e nós mesmos decidirmos o que é melhor para a gente, aí vai dar errado. Aí não vai dar certo. Aí vai complicar. Aí vai ser difícil. E aí a gente vai terminar aqui. Perecendo na boca das feras da vida. É preciso sermos conduzidos, mas conduzidos sobre essa perspectiva que eu estou colocando para os irmãos e amigos nessa manhã. Terceiro lugar, terceira e última lição desse texto é esta aqui. No final das contas, o que importa não é o lugar, mas é o perfume. O que importa não é o lugar, mas é o perfume. Versículo 14, volto a ele mais uma vez, que diz assim: agora, pois, por nosso intermédio, ele, Deus, espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Você está entendendo agora por que o título da mensagem é o doce perfume do conhecimento, cheiro de vida ou aroma de morte? Para os outros, para a gente. Está entendendo? Veja bem, é incrível como as pessoas elas são conhecidas pelo tipo de perfume que elas usam, é ou não é? E a gente, quando acerta num perfume, a gente só compra ele, né? Aquele perfume, ele se torna o nosso perfume. Aquele cheiro passa a ser o nosso cheiro. E não raro você vai ouvir alguém dizendo assim: isso é o cheiro de fulano. Isso é o cheiro de Beltrano que eu estou sentindo aqui. Quem usa esse perfume é Ricardo. Só usa 212. É caríssimo, né? Só usa 1 million. Tô top de linha, né? Só, não sei o que, carreira, né? Sei lá. Enfim.
Vocês sabem aí que vocês compram esses perfumes, eu não compro. Eu só ganho de vez em quando, dou uma vibrada quando eu ganho, eu acho maravilhoso. Quando os amigos viajam e trazem presente para mim, eu acho maravilhoso, né? Duty Free tá aí, né, nos aeroportos da vida para facilitar a vida da gente, né? Mas o fato é que, é claro que vai ter algumas pessoas que vão detestar o nosso perfume. É ou não é? Mas o nosso perfume, ele vai com a gente aonde quer que a gente esteja. Aonde quer que a gente esteja, esse perfume vai com a gente. Nós entramos num lugar e nós já o exalamos. Até propositalmente, hoje botei mais perfume do que o necessário. Só para aguçar os narizes dos irmãos aqui hoje. Fátima tem um nariz espetacular. Ela consegue identificar cheiros que eu não consigo de forma alguma. Mas é fato. Algumas pessoas elas vão gostar dos nossos perfumes. Quer ele seja bom, quer ele não seja bom. Outras vão detestar, outras vão passar por cima, outras vão dizer que é um lixo, enfim. Mas Paulo, ele usa essa bela figura de linguagem para dizer que o conhecimento de Cristo é o doce perfume que nós precisamos usar. Realiza. Deixa eu ser bem assim. Já dizem que eu sou didático, né? Mas deixa eu ser bem mais didático ainda do que normalmente eu sou, tá? Veja bem, o perfume não é Cristo, não. Leia a Bíblia. É o conhecimento de Cristo. Se ligou? A metáfora que Paulo está usando é essa. Ele está dizendo assim, olha, o conhecimento de Cristo é o doce perfume que está à nossa disposição. E esse conhecimento de Cristo, que é o perfume que a gente exala quando a gente entra, é em qualquer canto. Se eu entrar em casa, eu preciso exalar o conhecimento de Cristo. Se eu entrar no trabalho, eu preciso exalar o conhecimento de Cristo. Se eu vou para um encontro com meus amigos, eu preciso exalar o conhecimento de Cristo. Se eu vou para a igreja, eu preciso exalar o conhecimento de Cristo. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Esse perfume, ele é para todo e qualquer lugar. Ele é para todo e qualquer hora. Ele é para todo e qualquer momento. Pergunto eu, respondemos todos nós. Temos nós exalado exaustivamente em todo canto que nós estamos esse doce perfume que é o conhecimento de Cristo? Sim ou não? Ó, tem gente que vai detestar, como eu disse, qualquer coisa que cheire a conhecimento de Cristo. Você já percebeu? Tem gente ao nosso redor que vai detestar qualquer coisa que cheire a conhecimento de Cristo. Veja bem, vou dar alguns exemplos. Pessoas que quando percebem que nós temos o conhecimento de Cristo, muitas vezes se afastam de nós, é ou não é? Essas pessoas passam a nos evitar. Elas passam a nos olhar como se nós fôssemos extraterrestres. Você fala o mínimo do conhecimento de Cristo que você tem, o indivíduo quase que tapa o nariz. Há pessoas que, se você fizer uma citação de Jesus, elas procuram mudar de assunto logo.
Elas são capazes de tratar de qualquer tema, qualquer coisa, política, jogo, mulher, dinheiro, guerra, geopolítica, finanças. Elas são capazes de conversar com você sobre qualquer coisa. Mas chegue você e cite uma frase de Cristo e elas mudam de assunto. Há pessoas que se incomodam e se sentem altamente desconfortáveis com uma simples menção da Bíblia, é ou não é? Você menciona a Bíblia e diz assim, tem um versículo na Bíblia que diz, eu te ouço depois a esse respeito. Faz como o imperador lá, né? Depois a gente conversa sobre isso, porque política, religião e mulher, a gente não discute. Aliás, política, religião e futebol, né? A gente não discute. Há pessoas para as quais o conhecimento de Cristo é motivo de repulsa, aversão, indignação e até de raiva da gente. Tem gente no seu trabalho que é assim? Na sua família que é assim? Nos seus amigos que é assim? Infelizmente tem. Porém, graças a Deus, claro que também existem pessoas para as quais o conhecimento de Cristo é o doce aroma da vida. Essas pessoas, elas não se importam em, por exemplo, passar horas conversando sobre Jesus com a gente. Já viu que tem gente assim também? Senta, bate um papo, toma um café, conversa, dá exemplo, conta testemunho, e não é aquela coisa gostosa, há uma troca. É como os discípulos de Emaús, né? Lembra? Os discípulos de Emaús andando, caminhando, tristezinho ali, voltando para casa, Jesus chega junto deles, começa a conversar, e eles conversam, tomam conversa, passa quase o dia todo conversando. Acho que passaram o dia todo conversando, porque eles chegaram de noite na hora do café, né? Aí quando Jesus disse que ia embora, não, vai embora, não, tá, a conversa tá boa, entra aqui na casa da gente, toma um cafezinho aqui, janta com a gente aqui, e amanhã você vai embora. Jesus entra, e ali, depois Jesus desaparece, né? E eles dizem, por um acaso o nosso coração não ardia enquanto a gente falava a respeito dele? Há pessoas que são assim. Há pessoas que conhecem e cada vez mais desejam conhecer Cristo. Porque o perfume não é o Cristo, é o conhecimento do Cristo. Para essas pessoas, conhecer e continuar conhecendo cada vez mais transforma essas pessoas em crianças tomando banho de chuva. Você já viu como é gostoso? É bom demais, né? Eita, saudade. Se eu fizer isso, eu adoeço logo. Mas, eita, saudade do tempo que eu ia para a chuva e corria na chuva. E jogar futebol na chuva, aí é que era bom demais, menino. A gente chegava, dava aqueles carrinhos, a água subia, descia, era lama para lá, era lama para cá, e a lama fazia bem à saúde da gente. A lama era esse negócio que vocês compram hoje, né? Suplemento. Suplemento na minha infância era lama jogando futebol, coisa boa e gostosa. Vamos se lambuzar de Cristo, minha gente. Vamos se lambuzar do conhecimento de Cristo. Vamos deixar que Ele nos molhe, nos encharque. Há pessoas que sem abrir a boca, suas vidas são um discurso eloquente e ininterrupto das ações de Cristo. São pessoas que estão mostrando o conhecimento de Cristo sem dizer nada. Mas o perfume está no ar. Toda vez que você vê essa pessoa agir, você vê Cristo agindo através dela. Há pessoas para as quais a vida só tem sentido se for um fluxo contínuo de conhecimento a respeito de Cristo. Contínuo.
Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele será para a gente como a chuva serodia, a chuva que chega para a gente fora de tempo. Amém, irmão? Amém, irmão? Presta atenção. É o conhecimento de Cristo. Não é saber que Cristo existe. Não é ter a Bíblia e só abrir essa bendita quando você vem para a igreja no domingo. É o conhecimento que vem da relação a dois entre você e ele e você. É o conhecimento da leitura diária. É o conhecimento do fortalecimento da relação. É o conhecimento que vem de cada página disso que está aqui. Do que Deus lhe fala, não só do que o pastor lhe fala. O doce perfume do conhecimento de Cristo é a tua relação com Deus, diariamente. Você come diariamente? 3 vezes ao dia. E alguns não é só 3 vezes ao dia não, viu, irmão? 3 é o mínimo. É o mínimo. 3 recheada. Tem gente que a gente apelida de come da estrela. Que come, viu? Eu conheço uma pessoa mais ou menos assim. Meu irmão, pelo amor de Deus, como é que você quer conhecer Cristo se você não lê Bíblia? Como? De que jeito? De que forma? Como eu quero evoluir espiritualmente se eu não me aprofundo nessa coisa? Como eu vou viver a prática do Evangelho se eu não me permito que esse conhecimento entre em mim e me convença através do seu Divino Espírito Santo? Nós precisamos estar encharcados do conhecimento de Cristo, o bom perfume de Deus, para que onde a gente chegue, a gente possa sentir o forte cheiro de Cristo. Meu irmão, como seria bom, como será maravilhoso, como será fantástico, que quando você entrar num lugar, alguém olhe e diga assim: eu estou sentindo um forte cheiro de Cristo aqui. Imagina, tu entrando em algum lugar e quem está no ambiente dizendo assim: eu conheço esse cheiro, isso é cheiro de Cristo. Entrou algum cristão aqui. A gente sente sim, com certeza absoluta. Meu irmão, isso vai incomodar? Vai. Que incomode. Porque não tem jeito de não incomodar. O que não pode é nós não andarmos com esse doce perfume do conhecimento de Cristo impregnado em nós. Totalmente impregnado em nós. Eu quero concluir dizendo: você sabe como é que se faz um perfume? Você tem ideia de como é que se faz um perfume? Um perfume, ele tem aquilo que se chama de nota. Nota. Ele tem uma nota chamada de topo, ele tem uma nota chamada de corpo ou meio, e ele tem uma nota chamada de base. Em resumo, é mais ou menos isso que eu vou lhe explicar agora. A nota chamada nota de topo, eles são fragrâncias leves, voláteis, que são percebidas imediatamente. Assim que você abre o frasco do perfume, você nota que sobe aquele cheiro, né? Essa é a nota de topo, ok? De topo, mas ela só passa 15 minutos. 15 minutos e ela some, desaparece. A nota de meio
É uma nota que ela é composta por fragrâncias que permanecem mais tempo, são mais perceptíveis. Elas representam esse caráter principal do perfume e elas duram mais ou menos entre 3 e 4 horas, desde que você o usa. São as notas do meio. E existem as notas de base, que são fragrâncias pesadas, persistentes, que representam a base da fixação. São responsáveis pela durabilidade do aroma que você vai sentir amanhã de manhã, quando você acordar do perfume que você colocou hoje. E todo e qualquer excelente perfume, ele precisa ter a chamada nota base. 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 A mesma analogia pode ser feita com nós cristãos. Tem muito cristão que é nota topo. Que é o cristão nota topo. É aquele cristão que tem um conhecimento de Cristo que só dura 15 minutos. Pode até aparecer, podem parecer até brilhantes, podem até causar uma primeira boa impressão extraordinária. Mas quando você vai cascavelhar dentro desse cristão, sumiu, desapareceu, foi-se embora, desapareceu, é raso, está lá em cima no topo, mas é muito raso. Tem muito cristão que é cristão nota meio. E o que é o cristão nota meio? É aquele que tem uma certa profundidade do conhecimento de Cristo, mas é uma profundidade meieira. Esse tipo aqui, ele nunca mergulhou de verdade no ser cristão. Quase que eu dizia no cristianismo, mas não é, né, Moisés? É no estilo de vida, no ser cristão. Então é aquele tipo de cristão que chegou num patamar e limitou-se ali. E ficou-se ali. Não vai para lá, nem vai para cá. Meia boca. E existe, felizmente, graças a Deus, os cristãos que são nota base. São esses que se fixaram em Cristo, ou deixaram antes de qualquer coisa que Cristo se fixasse neles como sendo o seu perfume favorito. Nunca sai dele. Haja o que acontecer, balance o que balançar, a base está lá sólida, firme, segura do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse tipo de cristão, aonde quer que ele vai exalar o doce perfume do conhecimento de Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer. Deus se preocupa, ou melhor, Deus é sensível ao cheiro. Vou citar 3 exemplos para a gente finalizar. Primeiro deles, vá comigo para a sua Bíblia para Gênesis capítulo de número 8. Gênesis 8. A partir do verso de número 20. Qual é a situação aqui? Havia terminado o dilúvio. Noé finalmente sai da arca com a sua família. E qual é a primeira ação de Noé? É o que está descrito aí. Diz assim, Gênesis 8, 20. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais
e aves puros. Aí vem agora o que diz o texto. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a sua infância. Que decisão Deus tomou, hein? Que decisão séria. Mas veja bem, tudo começou quando Noé fez um altar, sacrificou os animais no altar e o cheiro suave subiu às narinas do Senhor. E ele sentiu aquele cheiro agradável do sacrifício que representava arrependimento. Deus é sensível ao cheiro. Vá comigo para Êxodo capítulo 30, a partir do versículo de número 22. Êxodo 30, 22. A situação agora é com Moisés. E o texto diz assim: é uma verdadeira aula que Deus dá de perfumaria. Êxodo 30, versículo de número 22. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes especiarias da melhor qualidade: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela perfumada, 3 quilos de cálamo perfumado e 6 quilos de cássia, medidos de acordo com o ciclo do santuário. Junte também 4 litros de azeite, usando as técnicas de um perfumista habilidoso. Misture esses ingredientes para fazer o óleo sagrado para a unção. Versículo 29. Consagre-os para que sejam absolutamente santos. Consagre-os para que sejam absolutamente santos. É Deus ensinando a fazer perfume. É ou não é? E Ele sabe exatamente o que vai colocar ali. E o teor, a necessidade desse perfume era justamente para consagrar a tenda da congregação e os sacerdotes. E ninguém podia usar esse perfume a não ser na casa do Senhor e os sacerdotes. E quem usasse seria castigado por isso. Ou seja, Deus tem um perfume exclusivo para mim e para você. Que Ele quer derramar em cima de você. Que Ele quer consagrar você. Que Ele quer santificar você. Que Ele quer que você, na verdade, cada vez mais seja aquele que vai ter o cheiro dele por onde você passar. E por último, vá comigo agora para Efésios. Efésios, capítulo 5. Efésios 5. O versículo é o versículo de número 2 também. Diz assim, apóstolo Paulo, né? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 2. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amor. Vivam como Cristo viveu, em amor. Porque o perfume definitivo é este. É o amor de Deus em mim e você, em cada um de nós, exalando aquilo que Cristo fez, levando o conhecimento de Cristo aonde você está. Agora, no Nordeste a gente tem uma expressão que eu preciso lembrar para os irmãos.
como uma advertência. Que expressão é essa? É aquela expressão que diz assim: fulano nem fede nem cheira. Tem aquele tempo. Não seja esse. Não seja esse. Tome um banho de perfume como eu tomei hoje. Tome um banho de perfume, desse doce perfume do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí você vai exalá-lo onde você estiver. No nome de Jesus. Amém.